E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre problemas que acontecem nas principais cidades do mundo, prejudicando tanto o meio ambiente como também a população. Estamos falando dos problemas urbanos e ambientais, trazendo à tona a poluição que acomete diversos pontos na natureza. Na aula, vamos falar um pouquinho sobre problemas ambientais tanto no ar, como na água e também na vegetação. Começando então por problemas ambientais pela poluição do ar. O ar ele pode ser acometido por diversas fontes de poluição, dentre elas as queimadas e os incêndios, que liberam grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera. As termoelétricas, que são aquelas usinas que utilizam da combustão de combustíveis fósseis para poder produzir energia elétrica. E essas usinas acabam também liberando bastante gás carbônico para a atmosfera. E as indústrias, que utilizam de alguns gases, alguns produtos tóxicos que também poluem a atmosfera. Alguns dos exemplos de gases tóxicos que encontramos são o monóxido de carbono, o gás carbônico e o dióxido de enxofre, aquele que me gera principalmente a chuva ácida, destruindo árvores e destruindo também estruturas de uma cidade. Percebam então que quando nós temos muitas queimadas, a atuação intensa de termoelétricas, uma produção muito grande, uma produção industrial muito grande, nós vamos ter diversos prejuízos ao meio ambiente e também para a sociedade. Mas por que sociedade? Toda essa poluição não faz bem para a nossa saúde. Quando inalamos essa fumaça, inalamos todos esses gases tóxicos, começamos a ter diversas complicações respiratórias. E além disso, não somente nós, mas o meio ambiente acaba sofrendo bastante com isso, gerando uma destruição de diversos ecossistemas. No mundo, alguns países eles tiveram a consciência de que todos esses problemas eram bastante grandes. Desde a época da Revolução Industrial, muitos destes gases tóxicos acabaram saindo para a atmosfera e destruindo o meio ambiente. Vários países então se reuniram para discutir um pouquinho sobre o efeito estufa, sobre o aquecimento global. Como assim, Gui? Na atmosfera, quando liberamos muitos desses gases tóxicos, muito deste gás carbônico, este gás carbônico acaba formando uma grande camada que acaba funcionando como uma grande estufa. Vocês já viram uma estufa? Geralmente colocamos plantinhas lá dentro. Por quê? Porque geralmente lá dentro dessa estufa tem um maior calor, um maior acúmulo de temperatura. Este gás carbônico na atmosfera acaba funcionando mesmo como uma estufa. Essa camadinha acaba segurando o calor para dentro do planeta Terra. Ah, Gui, mas isso é bom, porque existem alguns lugares no mundo que são muito gelados. Sim, mas e os lugares que são muito quentes? Ou seja, com o aumento dessa camada de gás carbônico, acontece o aquecimento global, levando a derretimento de geleiras, destruição de alguns ecossistemas. Em 1977, tivemos um grande marco no controle de liberação de gás carbônico. Foi assinado o Protocolo de Kyoto, que foi uma reunião de diversos países para promover realmente a redução da emissão do carbono. Se formos pesquisar o que é realmente protocolo, vamos ver que é um tratado internacional que tem como objetivo fazer com que diversos países assumissem o compromisso de reduzir a emissão destes gases que causam o efeito estufa, aliviando assim os impactos causados pelo aquecimento global. Além disso, pelo protocolo, ficou estabelecido que seriam realizadas discussões para estabelecer metas e criar formas de desenvolver os países, porém sem prejudicar o planeta. Neste protocolo, nessa reunião, também foi estabelecida a proposta do crédito carbono, ou também chamada de Comércio Internacional de Emissões. E o que é isso, Gui? É um mecanismo em que os países desenvolvidos ou outros países que já reduziram a emissão de gases, além da sua meta que haviam estabelecido, permite que eles consigam comercializar o excedente de suas emissões para países que não atingiram a meta. E eu não entendi como é que funciona mesmo? Alguns países eles já conseguiram estabelecer a redução de carbono, mas eles querem ajudar ainda mais.
Estes países, então, investem dinheiro em países subdesenvolvidos ou em outros países para que estes também consigam reduzir ainda mais o carbono que eles eliminam. Ou seja, é uma forma de você que já conseguiu cumprir com a sua meta, ajudar ainda mais o meio ambiente a não receber este carbono prejudicial. Um outro marco muito importante foi em 1987, com o Protocolo de Montreal, estabelecendo a redução da emissão do CFC, do clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono, ele vai atuar numa parte específica da nossa atmosfera, na parte onde existe o ozônio. O ozônio é um gás que, quando está lá em cima da atmosfera, funciona como um verdadeiro filtro. Ele impede que raios ultravioletas vindos do Sol e que são prejudiciais à nossa saúde passem e entrem em contato com o solo terrestre. Ou seja, quanto maior a minha camada de ozônio, melhor vai ser meu meio ambiente, menor vai ser a passagem desses raios ultravioletas prejudiciais. Mas o CFC, um composto que eles utilizavam naqueles aerossóis, sabe, de desodorante, este composto acaba destruindo essa camada de ozônio, permitindo passar esses raios ultravioletas ruins para dentro da Terra. Por meio deste protocolo, então, foi criado um objetivo de que os países deveriam substituir o uso do clorofluorcarbono, utilizando assim outras substâncias que não agredissem a camada de ozônio, certo? Lembrem-se destes dois protocolos, são muito importantes para a sua prova. Aqui um exemplo de crédito carbono. Existem diversas maneiras de você reduzir, de você investir em outros países para que eles também diminuam a quantidade de carbono. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo, dá uma lida com calma, que você vai ver como tenho várias alternativas para reduzir o carbono em outros países. Certo? Ainda falando sobre o ar, nós temos alguns problemas que acabam acontecendo, naturalmente ou não. Um deles é a chamada inversão térmica. Primeiro ponto, ele é um fenômeno natural, não é algo causado pela ação antrópica, ação do homem. Acontece normalmente em períodos de inverno. E como é que é isso daí, Gui? Para a gente entender, a gente precisa entender como é que funciona normalmente. Bom, nas cidades ou em qualquer lugar, a região da atmosfera mais próxima do solo apresenta um ar mais quente, não é? Quanto mais a gente vai subindo na atmosfera, menor vai sendo a minha temperatura, concorda? Então a gente tem o ar quente perto da superfície, logo acima um ar frio e logo mais acima um ar mais frio ainda, ok? Se formos analisar por meio da física a densidade de cada uma dessas camadas de ar, vamos ver que o ar quente ele vai ter um ar com uma menor densidade. Quando ele tem uma densidade menor, a tendência dele é que ele acabe subindo ao longo da atmosfera. Ou seja, vai formando então um ciclo de ar. O ar quente ali da superfície acaba subindo, chegando até a posição mais fria. Juntamente com este ar, a poluição que sai da minha cidade acaba acompanhando este fluxo. Mas, em períodos de inverno, acontece uma alteração de tudo isso. A camada de ar mais quente que estava perto da superfície não vai ser quente, ela vai acabar se tornando fria. Por quê? Porque durante a noite, por exemplo, a cidade está bastante fria. Então, o ar próximo da cidade vai estar o quê? Frio. Logo acima deste ar frio, ao invés de ter um ar mais frio, eu vou ter uma camada de ar quente. E pensem, se o ar quente tem uma densidade menor que o ar frio, o que vai acontecer agora nessa situação? O ar frio que está perto da cidade não vai conseguir subir. Ele vai tentar subir, chegou no ar quente que tem menor densidade, opa, ele vai descer. Isso daí impede com que a poluição se disperse no ar, ficando concentrado ali perto da população, ali perto da cidade. Muita poluição no meu ar, vou respirar, vou inalar todos esses gases tóxicos, problemas de saúde, tosse, infecções de vias aéreas, muitos problemas de saúde, então a minha população vai acabar enfrentando. Novamente, não se esqueçam, este é um processo natural que vai acontecer em períodos de inverno. E para eu corrigir isso daí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que o Sol esquente a superfície terrestre. Vou precisar que o Sol esquente a minha cidade. Esquentando, eu vou ter a regulação deste fluxo de ar. Certo?
Um outro probleminha que a gente encontra, nesse caso agora, algo feito pela ação humana, são as ilhas de calor. Na sua cidade, deve existir uma praça, ou um bosque, ou um zoológico, enfim. Você, quando está próximo deste zoológico, deste bosque, de um rio, de algo mais natural, sem casa, sem prédios nem nada, você percebe que tem uma temperatura menor, não é verdade? Já, se você está dentro da cidade, no meio da cidade, lá no centro da sua cidade, ao meio-dia, você vai perceber que está muito, mas muito quente. Ou seja, existe uma diferença de temperatura entre a área central, a área onde eu tenho muita casa, do que em outras regiões onde eu só tenho árvore, onde eu só tenho natureza. Essa situação em que áreas construídas eu vou ter uma maior temperatura, eu vou chamar de ilha de calor. Certo? Então, se a gente for procurar a definição exata, nós vamos ver que as ilhas de calor se estabelecem em áreas urbanas centrais, onde a temperatura apresenta-se mais elevada e a umidade mais reduzida. Na sua prova, você pode também encontrar esse termo ilha de calor como sendo microclima urbano. E olhem só essas imagens de satélite. Ali em cima, aquela onde a gente tem a figura verdinha com os negócios, com umas estruturas acinzentadas ou rosas ali no meio. Ali a gente vê uma imagem de satélite, onde o verde é a natureza, são as árvores, e onde está meio cinza, a gente vai encontrar a cidade. Embaixo eu tenho uma foto de satélite, mas analisando agora a temperatura. Percebam que onde eu tenho a cidade, onde eu tenho construção, eu vou ter o aumento da minha temperatura, chegando ali, de acordo com este mapinha, aos 30 graus Celsius. Enquanto que nas áreas onde eu tenho vegetação, tudo isso daí acaba reduzindo. A gente encontra áreas mais claras com uma temperatura muito menor. Percebam que a temperatura neste mapinha chega perto dos 18 graus Celsius. Ou seja, existe uma diferença muito grande. E o que gera isso, Gui? Você já deve ter percebido que é a área onde eu tenho construção, não é mesmo? Mas eu tenho outros fatores que vão me mostrar. Quais são, então, os fatores responsáveis por isso? Ter menor área verde. Área verde eu consigo ter o quê? Uma maior transpiração das plantas, evaporação da água do solo. Onde eu tenho concreto, não vou ter nada disso. Nas cidades também temos carros, ônibus, caminhões, todos estes movidos geralmente a motor a combustão, que emite muito calor para a atmosfera. E além disso, esse concreto, o asfalto que está no meio da cidade, ele absorve temperatura. Nós encontramos aí um verdadeiro efeito estufa urbano. Tudo isso aí, o concreto, a falta de área verde, vai criar o quê? Um acúmulo de calor naquela região. Gui, mas tem jeito de consertar isso? Claro que tem. Na sua casa, talvez tenha ali um espacinho onde tem um gramadinho. Ou seja, para eu consertar isso, o ideal é que eu tenha uma ampliação de vegetação. Ah, Gui, mas eu moro num prédio, eu não consigo. E no teto do seu prédio, será que não dá para fazer um jardim? Olha só este prédio na figura. Temos um jardim super bonito em cima do prédio. Ou seja, eles ampliaram a vegetação numa área mais reduzida e conseguem assim o quê? Diminuir a temperatura no interior da cidade. Uma outra maneira da gente consertar isso é utilizando de telhas especiais para as casas. No caso, olhem só essas telhas, são telhas brancas. Como a gente sabe da física, tudo aquilo que é branco reflete os raios solares, reflete o calor, impede que seja absorvido esse calor. E por último, nós temos também os chamados espelhos d'água, que são finas camadas de água que ficam ao longo das construções, ao longo de prédios, em que, quando os raios solares incidem sobre este espelho d'água, a água simplesmente reflete, não ocorre a absorção deste calor. Ah, Gui, mas onde que acontece isso no Brasil? Onde a gente encontra espelhos d'água? Lá no Distrito Federal, lá em Brasília, nós temos alguns espelhos d'água. Se bem que, neste caso, nessa fotinha tá meio feio, mas normalmente este espelho d'água está cheio de água bonita, permitindo a reflexão dos raios solares nesta estrutura. Tá certo? Vamos fazer uma questão então para fixar esse conteúdo? Olha só, uma questão de 2018, do ETEC. Leia o texto. Os centros urbanos possuem um problema crônico de aquecimento denominado ilha de calor. A cor cinza do concreto e a cor vermelha das telhas de barro nos telhados contribuem para este fenômeno.
O adensamento de edificações em uma cidade implica diretamente no aquecimento. Isso acarreta desperdício de energia devido ao uso de ar-condicionado e ventiladores. Um estudo realizado por uma ONG aponta que é possível diminuir a temperatura do interior das construções. Para tanto, sugere que todas as edificações pintem seus telhados de cor branca, integrando a campanha chamada 1 Degree Less, 1 grau a menos. Para justificar a cor proposta pela ONG, o argumento físico é de que a maioria das ondas incidentes presentes na luz branca são... Nossa, Gui, mas essa questão é de geografia? Não é de geografia exatamente, é uma questão de física, mas abrange este assunto que comentamos hoje. Bom, lembram-se, se a gente tem uma cidade cheia de concreto, sem árvores, sem nada, tudo cinza, o que acontece quando tem a incidência dos raios solares? A cidade acaba absorvendo esses raios solares e refletindo muito pouco. O que acontece com a temperatura nesse local? Aumenta. Já, se a gente for aplicar o que o exercício falou, de colocar telhas brancas, o que vai acontecer com os raios solares que incidem nessa região? Vão ser refletidos quase que totalmente. E a temperatura ali dentro? Lembra que ele falou 1 degree less, 1 grau a menos? Exatamente, a temperatura vai diminuir. Bom, a gente já respondeu a pergunta. Percebam que a cor branca nas telhas não absorvem os raios solares, simplesmente refletem estes raios solares incidentes. Então vamos lá. Para justificar a cor proposta pela ONG, o argumento físico é de que a maioria das ondas incidentes presentes na luz branca são absorvida? Não. Refletida pela tinta branca, sendo mantida a energia no telhado. Peraí, se ela tá refletindo, mas ela tá mantendo a energia dentro dela? Se fosse isso, ia ficar mais quente, não é verdade? Então a alternativa está errada. C. Refletidas pela tinta branca, sendo devolvida a energia para o exterior da construção. Opa, olha o que ele está falando. Está falando que a luz é refletida e devolve a energia para fora. Joga a energia para fora da construção. Essa daqui, não é? E assim a gente vai ter uma menor temperatura. A alternativa correta, então, vai ser a alternativa C, sendo refletida, então, pela tinta branca. Tá certo? Deu para entender? Agora vamos para um outro ponto onde existe muita poluição. Vamos falar um pouquinho sobre a poluição na água. Bom, a gente sabe que a água é extremamente importante. É um recurso que a gente vai utilizar na agricultura, na navegação, na indústria, para produzir energia elétrica nas hidrelétricas, a aquicultura para a criação de peixes ou outros animais que vivem no ambiente aquático, no turismo para abastecer a população, ou seja, a água é essencial para a vida. Mas essa água acaba sendo prejudicada por alguns problemas, por alguns pontos de poluição. Dentre eles nós temos o lixo, esgotos, combustíveis por resíduos industriais, por agrotóxicos, agroquímicos, que vão degradar assim o ecossistema presente no interior do ambiente aquático. Começando, nós vemos os agrotóxicos sendo liberados de maneira muito intensa no meio ambiente. Uma área no Brasil onde a gente encontra uma aplicação muito extensa de agrotóxicos é na região da expansão da fronteira agrícola, onde nós temos a produção muito grande de soja e também o uso grande de agrotóxicos. Mas Gui, o agrotóxico eu jogo em cima da planta, por que vai cair na água? Quando nós temos chuvas, o excesso de agrotóxico acaba se dissolvendo em meio à água da chuva e, com excesso de chuva, essa água acaba escorrendo para o curso de água mais próximo, ou seja, escorre até o rio mais próximo. O excesso de agrotóxico, então, acaba caindo dentro do meu rio, gerando a destruição deste ecossistema. Na foto, vemos uma região onde nós tivemos uma mortalidade extremamente grande de peixes por conta deste caso de excesso de agrotóxicos. Um outro problema que podemos encontrar, principalmente em região de garimpo, onde a gente tem a mineração, é a contaminação da água por metais pesados, principalmente o mercúrio, que é utilizado com o ouro para poder extrair totalmente o ouro das suas impurezas. E o excesso de mercúrio dentro da água pode causar o que a gente chama de mal de Minamata. Lá no Japão, há muitos anos atrás, existia uma cidade chamada Minamata, que era uma cidade com uma grande utilização de mercúrio para a produção de plásticos. Uma dessas indústrias
ela se situava ao lado de um lago onde a população pescava. A economia de Minamata era bastante sustentada na pesca. Essa indústria de plásticos utilizava o mercúrio e, como ninguém sabia o prejuízo ambiental e o dano que o mercúrio causava, eles eliminavam todo este mercúrio neste lago, ao lado da indústria. Mercúrio dentro da água, os peixes se contaminavam, a população pescava esse peixe, comia e acabava se contaminando. O excesso de mercúrio vai me trazer diversos problemas de saúde, trazendo até mesmo má formação durante a gestação. Um outro problema que encontramos quanto à água, quanto à poluição da água, é o que a gente chama de poluição transfronteiriça. O que é isso, Gui? Vamos imaginar um rio. Um rio ele não nasce numa cidade e morre numa cidade, não é mesmo? Ele nasce às vezes em uma região, cruza um país inteiro e vai cair em outra área. É o que acontece com o Rio São Francisco, no Brasil. Nasce ali em Minas e vai seguir pelo Brasil inteiro até desaguar lá no Nordeste. E é o que acontece, por exemplo, no Rio Nilo, que nasce no interior da África e vai desaguar lá em outro país. Olha agora nesse mapinha. Pense que lá em Salesópolis acaba sendo descartado lixo ou esgoto de maneira inadequada. Este esgoto e este lixo vai correr pela água, não é? A água está em constante movimento. Toda essa poluição, então, vai passar por ali, vai chegar em São Paulo, vai até a fronteira de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu joguei a poluição numa região e foi parar lá do outro lado. É isso que a gente chama, então, de poluição transfronteiriça. Então, é com o curso das águas, a poluição, que é jogada em um município, acaba sendo levada para outros municípios, outros estados, outras regiões, outros países. Então, quem está mais próximo do final do rio, mais próximo da foz, vai ter maior problemas de poluição, caso não haja um processo de limpeza adequada dessa água. Certo? E um outro problema que a gente encontra dentro das cidades, principalmente, são as enchentes. Praticamente toda cidade que tem um curso d'água próximo ou tem um córrego próximo, nós vamos encontrar diversos problemas de alagamentos, de enchentes. E quais são as principais causas? Em primeiro lugar, é uma ocupação desordenada das planícies aluviais. Planície aluvial é aquela planície que está logo ao lado do rio. Quando nós temos a impermeabilização desta planície, ou seja, não deixa com que a água passe por dentro deste solo que está do lado dessa planície, que está do lado deste rio, infelizmente, com o excesso de chuvas, essa água não vai entrar no solo e vai acabar alagando em volta. E eu já adiantei o segundo ponto, impermeabilizar o solo. O solo geralmente vai ter o quê? Vários poros permitindo a passagem de água dentro dela. Se a gente joga um concreto ali, a água não passa mais direito. Não tenho passagem quase de nada de água. Consequentemente, eu tenho a impermeabilização do solo. Uma outra causa disso é a destinação incorreta de lixo. Às vezes, quando estamos andando na nossa cidade, vemos nos bueiros diversas garrafas PET, diversos lixos que foram descartados de maneira inadequada, está impedindo o fluxo dessa água. Como tem algo barrando a passagem da água, nós vamos ter, assim, a enchente, o alagamento. E por último, é o assoreamento do rio. Lembra o que é assoreamento? Nós temos, às vezes, erosão, destruição, liberação de detritos. Esses detritos caem no fundo do rio. Esses detritos, então, vão diminuir a profundidade do meu rio, impedindo a capacidade de aumentar o volume dentro dele. Se a gente não tem mais uma profundidade maior, essa água, então, acaba extravasando e alagando. Nas principais cidades, as pessoas jogam lixo em algumas áreas e tudo isso daí vai me servir como um verdadeiro assoreamento, diminuindo a profundidade do meu rio e permitindo, assim, alagamentos e enchentes. E quais são as consequências disso? Bom, quando nós temos alagamentos, às vezes temos vítimas fatais, pessoas que são levadas por enxurradas e acabam vindo a óbito. Outros problemas, vamos ter diversos danos materiais, carros que são perdidos, moradias que são destruídas. O trânsito fica muito, mas muito ruim. Olhem só essa foto, impedindo ali o fluxo de carros.
Vou ter contaminação também de água potável, uma vez que a água de enchentes pode levar contaminantes que trazem prejuízos à população, contaminam a água que seria possível de ingerirmos e também vai gerar um enorme estresse. Imagina você dentro de um daqueles carros nessa avenida. Provavelmente estaria muito estressado, não é mesmo? Gui, mas tem alguma maneira de eu poder corrigir esses problemas? Existem. Em primeiro lugar, é você permitir uma permeabilização do solo, você reduzir a grande quantidade de concreto ali presente e colocar áreas onde eu tenho o quê? Somente solo, permitindo a passagem dessa água. Um exemplo é dessa figura. Abaixo, essa figura representa São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo, onde nós temos, em meio à avenida, algumas áreas onde eu consigo ter o quê? A absorção de água. Já adiantei também o segundo ponto, eu vou ampliar as áreas verdes. Eu também posso aprofundar e alargar os cursos d'água. Por exemplo, eu tenho um córrego no meio da minha cidade. Eu vou ampliar este córrego, vou aumentar a profundidade deste córrego, permitindo que o quê? Ele consiga armazenar mais água no período onde eu tenho muita chuva. E também a destinação correta de resíduos sólidos de lixo, ou seja, jogar o lixo no lugar correto, jogar a garrafa PET no lugar correto. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos fazer outra questão? Leia o texto. Um dos problemas urbanos mais dramáticos na vida de muitas pessoas que habitam nossas cidades é a ocorrência de enchentes, que provocam estragos envolvendo perdas de bens materiais, em alguns casos até de vidas. As causas das enchentes estão relacionadas a fatores naturais e também a ações humanas, ou até mesmo a combinação dos dois. As causas mais comuns das enchentes em grandes cidades como São Paulo estão relacionadas aos efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. Entre as ações que ajudam a reduzir o risco de enchentes e os problemas decorrentes estão a... Bom, a gente acabou de comentar isso, não é? Este slide, medidas para atenuar. Vou permeabilizar o meu solo, vou ampliar a área verde, vou aprofundar e alargar os cursos d'água e eu vou destinar, de maneira correta, os resíduos sólidos. Então vamos ver as alternativas? Olha lá. Alternativa A, recuperação da cobertura de vegetação na foz dos rios e ampliação da altura dos alicerces das casas construídas em suas margens. Nossa, mas você lembra quando a gente falou sobre as causas? Era a utilização errônea, a utilização equivocada da planície aluvial, ou seja, a planície que está do lado do rio. E ali ele fala aumentar a altura do alicerce, ou seja, aumentar as casas que estão construídas nas margens do rio. Isso daí vai prejudicar ainda mais. Então a alternativa A está errada. B, retificação, ou seja, deixar o rio retinho, sem nenhuma curva, do leito dos rios e córregos, e a construção de muros que protejam vias de circulação e habitação em suas margens. De novo, ele fala sobre habitar a planície aluvial, ou seja, do lado do meu rio, do lado do meu córrego. Ah, Gui, mas eu vejo na minha cidade várias paredes para conter isso daí. Você concorda que isso não seria a melhor alternativa? Não teriam melhores alternativas como permeabilizar o solo, indicar deposição adequada de lixo, ampliar a área verde? Ou seja, é uma alternativa? Sim, mas não é a alternativa melhor para este caso. Então a alternativa B estaria errada. C. Retificação e retirada constante dos sedimentos do leito do rio e córregos e depósito desses sedimentos em suas margens. Ah, Gui, deve ser essa daí. Não, essa daí também não é. Por quê? Porque é uma medida, assim, que não vai acabar com esse problema. Ele vai só remediar esse problema. Você vai lá e tira o lixo ali do meio do rio, mas depois na próxima chuva vai ter lixo ali de novo, vai ter sedimento ali de novo. Ou seja, também está errado. Olha a alternativa D, que bonita. Recuperação das cabeceiras dos rios, ou seja, da nascente, ampliação das áreas verdes, permeabilização do solo e deposição adequada do lixo. Olha só que bonito. Ele fala de todas as maneiras para você o quê? Reduzir a longo prazo o risco de enchente. E vai ser realmente essa a alternativa correta. Só para a gente verificar, vamos ver aí. Canalização dos cursos dos rios e dos córregos e da impermeabilização. Opa, falou impermeabilização, já está totalmente errada. Então a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? E agora vamos para o final da nossa aula, falando um pouquinho sobre problemas ambientais que vão acometer a nossa vegetação. Bom, imaginem uma natureza bonitinha, com árvore, com rio, com as matas galerias que a gente já conhece das últimas aulas. De um ambiente natural, nós vamos encontrar o quê? Grande quantidade de evaporação, não é mesmo?
bastante água subindo, biodiversidade, animaizinhos andando para lá e para cá, sem erosão, sem assoreamento, não é verdade? Mas e se acontecer dessas árvores serem destruídas? Se essas árvores são destruídas, vários problemas nós vamos encontrar. Primeiro deles, nossa, não tenho mais árvore, diminuiu as espécies de árvores, diminuiu a biodiversidade. Não tenho também mais casa para os meus animaizinhos, diminui ainda mais a minha biodiversidade. Se eu tirei as árvores, eu também não vou ter o quê? A transpiração delas. Eu vou diminuir a evapotranspiração da minha região. Bom, em linhas gerais, nós podemos montar um fluxograma com algumas informações. Se a gente desmata uma região, em primeiro lugar que nós vamos ter a diminuição da biodiversidade e a diminuição da evapotranspiração, não é mesmo? E também se a gente tira a cobertura vegetal, nós vamos ter o quê? Processo de erosão, vamos ter também processo de lixiviação. Nossa, que termo é esse? Lixiviação é quando a água da chuva varre, lava a superfície do meu solo. Se a gente teve erosão e liberação de detrito, quando essa água lava a superfície terrestre, ela acaba fazendo o quê? Levando todos esses detritos juntamente com ela. Esses detritos e essas águas vão até um curso de água mais próximo, causando o processo de assoreamento. Este assoreamento vai causar, assim, grandes alagamentos. O assoreamento também, além de causar o alagamento, vai trazer prejuízo àquela população que mora em volta deste rio, a população ribeirinha e também extrativista, certo? Bom, em linhas gerais, então, temos o quê? O desmatamento causando a erosão, que a gente acabou de ver. Em algumas áreas, além de ter essa erosão, lixiviação e assoreamento, áreas que têm um relevo bastante íngreme, vamos encontrar um problema muito característico, chamado de escorregamento. Provavelmente vocês já viram em reportagens no jornal, notícias falando do Rio de Janeiro, de São Paulo, de áreas onde a gente teve o quê? Grandes escorregamentos. Nessas áreas encontramos aquele relevo de mares de morros. Não sei se você vai lembrar. Se você não lembrar, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você recordar o que é mesmo os mares de morros. Bom, estes mares de morros têm uma altitude, um relevo bastante íngreme. Se a gente tem muita chuva, processo de erosão, a água vai descer com muita força, levar consigo terra, rocha, árvore e até mesmo algumas casas que estão presentes neste relevo íngreme, causando assim o escorregamento e a destruição de uma cidade, por exemplo. Além disso, o desmatamento vai me destruir alguns mananciais, ou seja, córregos d'água. Vou ter a redução de mananciais. Gui, mas eu não entendi muito bem o escorregamento. Como é que é mesmo? Olha só essa figurinha. O escorregamento, a gente também pode chamar de movimento de massa. E a definição é o deslocamento de toneladas de rochas e lamas. Olha só essa fotinha de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Perceba que a gente tem bastante árvore, num relevo bastante íngreme, mas olha só, ali a setinha vermelha. Está me mostrando áreas onde eu tive deslizamento. É uma área muito íngreme, onde o deslizamento acontece com frequência. E olha só essa casinha perto ali daquele córrego d'água. Aquela casinha, infelizmente, está susceptível a esses movimentos de massas, a estes escorregamentos, causando assim diversos danos materiais, obstrução de estradas e uma principal área onde a gente vai encontrar, infelizmente, o escorregamento é a região serrana do Rio de Janeiro. E olha só essa fotinha que eu extraí de um exercício. Olha só, numa área onde é inclinada, onde eu tenho bastante mata, com a chuva acontecendo, vai sair ali um pouquinho de terra, vai sair 4 quilos por hectare, que é uma medida de tamanho de terra, por ano. Ou seja, eu vou ter 4 quilos ali por ano de terra saindo. Já, se eu tenho uma pastagem, boi ali, vaquinha ali, comendo o capim presente, chove, chuva, chuva, chove, neste terreno íngreme, eu vou ter um recolhimento de 700 quilos por ano. Ou seja, aumentou muito, só de eu ter tirado uma mata nativa da região. E se eu tiver um cultivo permanente, ou seja, eu vou plantar ali, por exemplo, manga, onde eu vou extrair a manga, vai ser uma plantinha que eu vou deixar ali bonitinha, vou deixar crescer tranquila, é um cultivo permanente.
chove, chuva, chuva, chove nesse terreno íngreme, olha só, vai para 1.100 quilos por hectare por ano de terra recolhida. E se eu tiver um cultivo anual, cultivo de soja, cultivo de feijão, eu colho uma vez, vou ter que plantar de novo. Olha só a quantidade de solo que é eliminado por ano. 38 mil quilos por hectare por ano. E agora imagina se a gente não tem vegetação nisso. A quantidade de terra vai ser muito maior. Por isso então que o desmatamento acaba favorecendo estes escorregamentos e estes movimentos de massa. A outra situação é a redução de mananciais. Com o desmatamento, deixando a terra exposta, eu vou ter o quê? A redução da capacidade de absorção de água. Eu vou ter, então, a redução da alimentação deste manancial, deste curso d'água, prejudicando muito essa situação. Um outro problema que a gente pode encontrar, tendo o solo desmatado, e nessas áreas de mananciais, é a compressão do solo. Conforme a vaquinha vai passando, o boi vai passando, ou até mesmo os carros, este solo vai se comprimindo, impedindo a passagem de água e impedindo a absorção desta água que seria destinada ao abastecimento deste manancial. Tudo bem? Agora vamos focar em um outro ponto na vegetação. Bom, a gente está lá de novo com a nossa vegetação já destruída, mas olha só, tem uma graminha ali em volta do meu rio, tenho ali a chamada mata-galeria. Bom, e se eu tirar essa mata-galeria? Removendo essa mata-galeria, eu vou ter a exposição do solo, que, quando a gente tem muita chuva, vai começar a ser formados alguns detritos neste solo. Aumenta detrito de um lado, aumenta detrito do outro, continua a chuva, chove, aumenta mais a chuva. Toda essa água da chuva acaba então levando estes detritos para onde? Para o fundo do meu rio. Caiu dentro do meu rio. Diminuir a profundidade do meu rio. Se eu diminuo a profundidade, chove muito mais chuva. O que vai acontecer agora? O rio vai conseguir aguentar toda essa capacidade de água, toda essa chuva que está caindo? Não vai. Assim, o processo de alagamento está instalado, certo? Então percebam, o que a gente tirou para acontecer esse alagamento enorme, essa erosão, essa lixiviação, esse assoreamento e esse alagamento? A mata-galeria. Então, muito importante, muito importante. A mata-galeria, ela tem enorme função na natureza. Em primeiro lugar, ela reduz a erosão, porque se eu tenho a folhinha, chuva, chuva, bate na folhinha e não bate no meu solo. Eu não tenho a destruição do meu solo. Se eu não tenho a destruição do meu solo, não tenho detritos. Quando a água da chuva for deslocar até o rio mais próximo, eu não vai levar detrito. Ou seja, vai reduzir o assoreamento. Os detritos não vão cair no fundo da água porque nem existe detrito. Então, reduz o assoreamento. Ele também vai implementar o que a gente chama de corredor ecológico, que são corredores que ligam duas áreas fragmentadas de uma floresta, por exemplo. Eles permitem com que exista o quê? Um fluxo de animais entre cada área. Se a gente tem a mata-galeria, a gente fortalece esse corredor. Vou também fornecer alimento para o peixinho. O peixinho está ali na água, vê um bichinho no meio dessa vegetação, pega esse bichinho, ou até mesmo uma frutinha que está ali presente. Se eu tenho também essa vegetação, eu vou ter uma maior biodiversidade. E tudo isso daí vai favorecer o quê? A ter uma vazão, um fluxo de água do meu rio mais regular. Ah, Gui, mas qual será que é o problema de eu tirar essa vegetação? Tirou essa vegetação? Todos esses fatores se invertem. Eu vou ter agora exposição do meu solo, vou ter erosão. Detritos vão ser formados, vai acontecer a lixiviação, vou ter o processo de assoreamento. Tudo isso vai prejudicar os corredores ecológicos, eu não vou ter um fluxo agora de animais interessante. Eu vou reduzir o fluxo de água do meu rio, vou reduzir a vazão do rio. Por todos esses problemas que pode causar, as matas-galerias são consideradas áreas de preservação permanente. Não podemos destruir as matas-galerias, porque elas são fundamentais para a manutenção do nosso ecossistema.
Então não se esqueçam disso. Mata-galeria, importantíssimo para a natureza. Tá certo? E agora falando dos alagamentos, principalmente na natureza. Os alagamentos, a gente já viu lá as enchentes acontecendo no meio das cidades, não é? Mas agora, e o alagamento dentro da natureza? Aconteceu então a destruição da minha mata-galeria, tive erosão, tive lixiviação, tive assoreamento. E é esse fator, o assoreamento, o principal ponto que vai me gerar o alagamento. Se a gente tem o alagamento dessa região, o que vai acontecer? Bom, quando a água cobre uma grande cobertura vegetal, essa vegetação não consegue mais respirar, concordam? Se você colocar a cabeça dentro da água, não vem mais oxigênio. Então a gente vai ter o quê? A morte dessas plantinhas, gerando a putrefação, a deteriorização dessa matéria orgânica, que, como está acontecendo debaixo da água, é bastante prejudicial àquele ecossistema. Vou reduzir a biodiversidade, porque várias árvores, vários bichinhos vão morrer, infelizmente. Vai também alagar diversas áreas onde a gente tem plantação, áreas agrícolas. Vou ter também alagamento do que a gente chama de sítio arqueológico, aqueles onde a gente encontra fósseis, a gente encontra pinturas rupestres. Essas áreas geralmente são áreas que podem ser alagadas. Se o rio aumenta muito por conta do assoreamento, acontece o alagamento e esses sítios, que têm um grande valor histórico, acabam sendo destruídos. Ah, Gui, mas isso é natural, não é? Lá no meio da natureza? Sim. Mas no meio da natureza nós podemos ter um outro problema, um outro fator causando os alagamentos, que é o que a gente chama de usinas hidrelétricas. Para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa construir uma grande represa de água para poder conter bastante água, liberar a passagem dessa água, movimentar a turbina e ter a produção de energia. Porém, quando a gente acaba construindo essa represa, essa reserva de água, infelizmente, acabam sendo alagadas diversas áreas em volta do meu rio. E essas áreas geralmente são áreas habitadas, tenho que remover a população. Por isso então que construir barragem, construir represa, construir reservatórios de água para minha usina hidrelétrica causa um grande problema social na zona rural. E aqui é um exemplo dos movimentos dos atingidos por barragens, que são populações ribeirinhas que foram expulsas das áreas onde eles moram por conta deste alagamento causado pela construção dessas barragens para as hidrelétricas. Tudo bem? Vamos fazer uma questão agora para encerrar? Olha só, as matas ciliares são tão importantes para os rios e lagos como são os cílios para a proteção dos nossos olhos. Sem as matas ciliares, as nascentes secam, as margens dos rios e riachos solapam, o escoamento superficial aumenta e a infiltração da água no solo diminui, reduzindo assim as reservas de água do solo e do lençol freático. As consequências são dramáticas para o meio ambiente. A poluição alcança facilmente os mananciais e a vida aquática é prejudicada. Rios e reservatórios transformam-se em grandes esgotos ou lixões. De acordo com o texto, podemos afirmar que, ele está falando então de mata ciliar. Lembram-se da importância dela? Enorme. Reduz erosão, reduz assoreamento, implementa corredor ecológico, fornece alimento para o peixinho, permite maior biodiversidade e vai permitir o fluxo de água do meu rio mais regular. Sabendo então desses pontos positivos, qual será que é a alternativa correta? Vamos ver. De acordo com o texto, podemos afirmar que os lençóis freáticos são responsáveis pela seca das nascentes. Peraí, mas ele está falando de mata ciliar. Lençol freático é algo que está embaixo do solo. Lembram-se daquelas galerias de água que fica debaixo do solo, os aquíferos? Pois é, lençol freático associado à seca, mas lençol freático armazena água, tá meio esquisito isso aí, né? Alternativa A, vamos tirar ela. Olha B. O excesso de água nos rios e lagos prejudica o lençol freático, causando a erosão. Peraí, excesso de água nos rios e lagos vai prejudicar o lençol freático? Pode até prejudicar, mas causar erosão? Tá meio errado isso daí, não é? Ele tá falando de mata ciliar, da destruição dela. Vamos tirar a alternativa B também. C. As margens dos rios e lagos solapam, ou seja, caem, por causa de lixo orgânico que a gente jogou ali. Lixo orgânico é casca de fruta, sobras de alimento. Se a gente joga na margem,
esse lixo orgânico acaba sendo destruído, degradado e fornece adubo para a margem dos rios e lagos. Então, não tem nada a ver com mata ciliar. Vamos tirar a C. D. A redução das infiltrações da água no solo evitam que a poluição alcance os mananciais. Reduzir infiltração, ou seja, impermeabilizar o meu solo. Permite que a poluição... Evita que a poluição alcance o manancial? Na verdade, não, né? Lembra? Se a gente tem ali concreto, a gente joga, agrotóxico em cima do concreto, joga a água. Isso daí vai até o córrego da água mais próximo, o manancial mais próximo. Então, impermeabilizar não evita que a poluição alcance o manancial. Ou seja, a alternativa D está errada. Sobrou a E, vamos ver aí. As matas ciliares atuam na preservação de nascentes, das margens dos rios e de mananciais. Opa! Afirmação lindíssima. E é o que ele está falando na questão. É o que ele está falando no enunciado e o que a gente sabe também de mata ciliar. Realmente ele atua na preservação de nascente, da margem dos rios e também dos mananciais, dos córregos d'água. E essa, então, é a alternativa correta. Tá certo? Essa aula foi um pouquinho extensa. Então, se você não entendeu uma parte, aqui na descrição do vídeo vai ter os links para você ir direto em cada parte da poluição. Indo direto, então, para a poluição do ar, ou poluição da água, ou destruição da minha vegetação. Tá certo? Então, encerramos assim mais uma aula do Cursinho Acreditar, onde falamos um pouquinho sobre os problemas urbanos e ambientais, destacando a poluição do ar, a poluição da água e a destruição da minha vegetação. Se você teve alguma dúvida dessa aula, escreva aqui nos comentários ou mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Acesse nosso site, nossas redes sociais para fazer exercícios, pegar nossos simulados, pegar o nosso material. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de assistir às aulas de Geografia e assistir às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!